Por que você está ajudando os outros quando você está produzindo microverdes? Para você que ainda não me conhece, meu nome é Marcos Rosetti, sou agricultor familiar e cientista ambiental. Eu produzo microverdes já há 4 anos, nesse tempo eu já produzi um pouco mais de 5 toneladas. E aqui nesse canal a gente fala da produção de microverdes, principalmente focado nela como um negócio. E hoje eu vim trazer um tema para vocês que eu acho que é essencial, inclusive para isso, para você que quer ter o negócio de microverdes, para você que quer cultivar microverdes como uma forma de negócio. Isso por quê? Qualquer atividade que a gente está fazendo na nossa vida, independente do que seja, eu vejo que ela é muito mais prazerosa, ela traz muito mais satisfação e também realização quando a gente entende que a gente está ajudando os outros a desempenhar ela. Quando a gente faz alguma coisa que a gente vê que a gente não está ajudando ninguém, às vezes nem a si próprio, ou que está ajudando pouco, também não se sente completo com aquilo, não se sente suficiente com aquilo, geralmente traz um sentimento de insatisfação muito grande. E hoje eu vou mostrar para vocês por que eu consigo ajudar as pessoas produzindo os microverdes e como que vocês também vão conseguir ajudar pessoas se vocês optarem por produzir microverdes. Eu acho que para a gente começar, para a gente ter um início assim, em quem eu mais penso, e eu acho que isso é inerente a qualquer ser humano, a qualquer um de vocês aí que estão me ouvindo, as pessoas mais importantes para mim são as pessoas que eu amo, as pessoas que são do meu núcleo familiar, que são a minha família. Então não importa se a sua família é grande, se é pequena, ou às vezes se a sua família é só você mesmo também, se você é a única pessoa do seu núcleo familiar. Acho que a pessoa mais importante que você tem que pensar é geralmente quem está ao seu redor e em você também. Por mais egoísta que isso possa parecer ou soar até de certa forma, eu acho que antes de você querer ajudar outras pessoas, as pessoas que você tem que ajudar é a sua família e você mesmo. Porque dessa forma aí você vai conseguir crescer, evoluir, se desenvolver, para daí pensar em realmente se dedicar e ajudar mais o próximo. E isso é em vários âmbitos, tá? Não estou falando de ajuda monetária de dinheiro, não. Mas é o que você pode fazer por você hoje, pela sua família, pelas pessoas que você ama, pelas pessoas que precisam de você. Acho que mais importante de tudo, antes você cuidar de si, cuidar de quem está ali próximo de você. Como que eu hoje ajudo minha família, como que eu me ajudo hoje, como que a produção de microverdes hoje me ajuda, né? Bom, eu gosto muito de falar sobre isso, acho que é um tema interessante, é um tema que demorou um tempinho para cair a ficha para mim, mas quando caiu, realmente fez bastante sentido. Uma das primeiras partes, com certeza, é a de dinheiro, né? Não vou mentir. Se os microverdes fossem uma atividade que não me completassem, que não compactuassem com o meu objetivo financeiro, eu provavelmente não manteria eles como atividade principal. Inclusive, os microverdes transformaram minha vida e da minha família, e hoje eu tenho uma condição melhor, graças à produção de microverdes, graças ao nosso trabalho aqui com os microverdes. Então, essa é uma primeira parte que eu acho que ela é essencial, não é que ela é importante, né? Ela é pré-requisito, eu acho que para alguma atividade. Se você está num emprego, por exemplo, que você não está ganhando o que você acha que você precisa para ter a vida de acordo com o padrão que você acha que você precisa, provavelmente você vai ser infeliz naquilo, né? Infelizmente, é basicamente assim hoje que a gente vive também. Só que, além disso, para além do dinheiro, já que o dinheiro é só um pré-requisito que, que eu acho que deve compor qualquer atividade hoje que a gente faça profissional, né? É interessante pensar que, antes de tudo, os microverdes eles são um alimento. E hoje, quando você fala que você é um produtor de alimentos, é muito importante que você entenda o tanto que você está ajudando as outras pessoas a partir dessa decisão que você tomou, dessa escolha que você tomou. Um processo que a gente vê no Brasil há muito tempo é o êxodo rural, é de famílias saindo do campo ou deixando o campo para parar de produzir alimentos. E olha, eu acho interessante a gente falar, quando eu falo de produzir alimentos, não é produzir soja e milho não, tá? Apesar de serem alimentos que vão ser exportados, que trazem uma renda para o Brasil, que são importantes, é claro, alimento é o que a gente realmente consome, o que a gente come no dia a dia, arroz, feijão, frutas, legumes, verduras, vegetais, a sua ampla maioria ela é cultivada por pequenos agricultores. E geralmente esses pequenos agricultores, eles não cultivam soja,
milho, nem todos esses commodities que geralmente os grandes latifundiários ou pessoas que têm grandes propriedades cultivam, né? O agricultor familiar que depende do que produz na sua terra, geralmente ele vai produzir essas coisas que a gente vê nas feiras, nos supermercados, que é realmente o que a gente vai consumir como um alimento. E são justamente essas pessoas que estão deixando suas atividades no campo, estão deixando de produzir alimento para abastecer. Vamos pensar em Brasil, né? Algo também que acontece muito é o êxodo dos jovens. Essa geração que veio dessa família de agricultores, por exemplo, os filhos deles, os netos deles, eles estão deixando o campo cada vez mais. Então, a gente tem essa saída da nova geração do campo. É claro que tem pessoas que estão voltando para o campo, como é meu caso, por exemplo. Eu venho de uma família de agricultores, onde meu avô, meu bisavô eram agricultores, minha bisavó também, todo mundo era agricultor. A geração seguinte, que já foi a da minha mãe, no caso, deixou o campo a maioria dos filhos. Minha avó, por exemplo, por parte de mãe, teve 8 filhos, apenas 2 dos filhos dela permaneceram no campo na atividade que eles estavam. Todos os outros foram tentar a vida na cidade grande. Então acho que é algo muito comum hoje nas diversas famílias que a gente vê. Diz aí no comentário se você é filho ou neto de agricultor, ou se em algum momento a família foi no geral de agricultores e depois disso ela foi para outras atividades aí. Então, você ter essa escolha de produzir esse alimento, você já entende que você está ajudando muitas pessoas, porque você vai ser um produtor de comida, algo que está ficando cada vez mais raro hoje, mais escasso, tá bom? Não sei se mais raro ou mais escasso, mas a gente vê menos. É claro que a gente hoje produz alimento que é suficiente para alimentar todo mundo, mas cada vez tem mais gente no mundo, enfim. Então, só ao produzir alimentos já é uma decisão que você toma que já vai estar ajudando as outras pessoas. Isso acaba ajudando, é claro, você e a sua família também. Porque para mim, pelo menos, que gosta de trabalhar com isso, que realmente entendeu e vê sentido em plantar e colher e vender alimentos, e ter trocar um escritório por um ambiente como esse aqui, como o meu ambiente de trabalho, que, é claro, ele é mais pesado fisicamente, por exemplo, só que mentalmente ele me ajudou demais, só por ser algo que eu gosto, que me traz prazer, já é bastante melhor. Então você, quando é produtor, geralmente você consegue produzir para além da sua produção de vendas, por exemplo. Nessa parte aí também já vai ser interessante para você e para a sua família, porque você vai estar trazendo um alimento que você mesmo está cultivando para o seu dia a dia, para a sua alimentação. Eu digo que, por exemplo, eu não seria o meu perfil de cliente ideal. Eu acho que eu não compraria microverdes ali no supermercado, por exemplo, se eu visse. Porque é algo que não é muito comum para a minha alimentação. Só que eu consigo ter todos os benefícios de ter microverdes quase que sempre nas minhas refeições, porque eu produzo os microverdes afinal. Então, o excedente que eu tenho de produção, ele vem para mim e vem para o meu núcleo familiar. É interessante porque ele é um alimento super nutritivo, essa é uma das qualidades que eu vou falar também ao longo do vídeo aqui, que é uma outra parte de como você está ajudando as pessoas com os microverdes. Só que, por exemplo, agora na ceia de Natal, minha esposa até reclamou um pouco comigo, porque ela falou, mas vai cobrir até o peru, o Chester com microverde? Então tinha microverde em tudo, e é uma alegria imensa você, como produtor, pegar e poder levar aquele microverde para você, para alguém que vem visitar você, né? Se você tem aquele parente agricultor e você vai lá na chácara dele, ou se você é esse agricultor, comenta aí. Se você, quando vai para a roça, busca alguma coisa, uma abóbora, uma mandioca, algo que aquele produtor vai ter ali produzindo, né? Então, essa é uma parte legal também, que é uma ajuda bem direta, né? Eu estou dando microverdes para pessoas que eu gosto, eu mesmo estou comendo. Então, é uma forma interessante de pensar. Agora, você entender um pouco como você está ajudando você, sua família, pessoas que estão perto de você, que eu acho que é algo um pouco mais óbvio de pensar, né? Algo que está um pouco mais palpável ali, mais direcionado, você consegue pensar nisso facilmente. Uma forma que você está ajudando os outros que não é tão óbvia. Bom, você tem que pensar que ao produzir microverdes como um negócio, quando você oferece os microverdes como um produto, não são seus clientes que estão te ajudando ao comprar os microverdes. É você que está ajudando os seus clientes
Com os microverdes que você está oferecendo como uma solução para eles, independente qual seja o problema, qual seja o propósito que eles estão comprando aqueles microverdes. É você que está oferecendo essa solução. E eles vão te pagar o valor justo sobre essa solução que você está oferecendo. É claro que você vai se beneficiar por essa venda, só que quem está realmente saindo ajudado dessa relação é quem comprou a solução, tá bom? Então, por exemplo, quando você precisa fazer alguma obra na sua casa, por exemplo, quando você precisa fazer algum ajuste na sua casa, você vai e você compra a solução. Quem está sendo ajudado, por exemplo, quem realmente recebeu o benefício de pintar a parede, não foi o pintor, né? É você que vai ter a parede pintada, que é a solução que você precisa. O pintor vai receber o dinheiro dele, por exemplo. Então, qual que é a solução que a gente está oferecendo? Como que a gente está ajudando, no caso, então, os clientes, as pessoas que irão comprar os microverdes? Vamos pensar logo direto no principal cliente dos microverdes. Se você já viu alguns vídeos meus, há algum tempo, você já estuda um pouco sobre os microverdes, mas se você ainda não sabe, o principal cliente dos microverdes serão os clientes envolvidos geralmente com a gastronomia, que podem ser restaurantes, chefes de restaurantes, buffets, terceiros mercados ou supermercados que já atendem também esse nicho, também fazem parte desse nicho, mas são todos voltados ali em volta dessa grande área gourmet, que eu acho que é a que traz mais demanda hoje para o produtor de microverdes. Qual que é a solução que você está oferecendo para eles, para esses seus clientes? Por que você está ajudando tanto eles? Bom, para começar olhando para o produto e para a finalidade que a maioria deles vão usar, que é a de finalização de pratos, você tem um produto que ele é completamente diferente do comum, do que a gente vê aí no dia a dia para finalização de pratos. Que geralmente vai ser um galho de alecrim, um galho de manjericão, alguma folhinha ali, uma cebolinha cortada diferente. Geralmente é isso que a gente vê hoje nas finalizações de pratos que não são microverdes. E é uma finalização que hoje na gastronomia ela já não é tão bem aceita em muitos pratos. Ela já não traz aquela sensação de bem finalizado. Isso porque geralmente também é algo que você vai retirar do prato, você não vai nem consumir, aquele galinho que você deixa de lado ali, e aí você vai comer seu prato, enquanto o microverde você vai consumir ele vai te trazer um sabor, um aroma para aquele prato também interessante. Então, qual é a principal solução que esse restaurante ou esse cliente de gastronomia está comprando de você? Os microverdes, eles são um produto que você vai finalizar os pratos de forma fácil. Então, é literalmente você saber posicionar eles no seu prato. Você vai usar muito pouco, o que permite que com uma caixinha, por exemplo, de 40 gramas de microverde, que seu cliente vai estar te pagando, por exemplo, se for esse aqui de rúcula, ela aqui está mais novinha, só que ele é um microverde que ele fica menorzinho assim. Então ele é mais delicado, os clientes gostam muito. Esse aqui é um dos nossos carros-chefe, que é a rúcula, né? Acho que eu vou fazer um vídeo só sobre a rúcula depois. Me digam aí se vocês gostariam de ver um vídeo aqui exclusivo, só para uma variedade. Então a rúcula, por exemplo, que eu vou vender para ele a R$15 uma caixinha com 40 gramas. Você pode achar caro no início. Só que com essas 40 gramas, ele vai conseguir finalizar, por exemplo, no mínimo 40 pratos de comida. Isso significa aí, se você dividir 15 por 40, vai dar 37,5 centavos por prato que ele vai gastar para finalizar. Então, se for um prato que vai custar ali R$40 para o cliente final dele, ele está gastando só R$0,375, 37,5 centavos, tá bom? É um custo muito, muito baixo, que vai estar menos de 1% do que ele gastou para fazer aquele prato ali, foi com finalização. Então é um valor que faz sentido para o restaurante. E só 1 grama de microverdes vai tornar esse prato dele mais bonito, primeiro antes de tudo, mais atraente. É um prato que as pessoas vão querer tirar mais foto, por exemplo, vão postar, que vão marcar aquele restaurante, que vai comer com o olho quando chega, né? Aquele prato você fica, nossa, olha que prato lindo, não dá nem vontade de comer. Às vezes você vai falar dessa forma. Os microverdes ajudam muito, eles impactam muito nesse sentimento, nessa solução direta, que hoje é muito interessante para os restaurantes. Além disso, com os microverdes, você consegue ter um produto facilmente escalonável. Isso quer dizer o quê? Você vai ter um produto que você consegue garantir
uma quantidade dele toda semana para aquele seu cliente. Para ficar um pouco mais claro ainda, seu cliente fala, eu vou querer de você 3 caixinhas de rúcula toda semana, 120 gramas de rúcula toda semana. E aí você vai conseguir falar para ele, tá bom, então toda semana eu vou te atender com 120 gramas de rúcula, tá? Para o resto do ano, para o resto da sua vida, se você precisar. Você consegue dar essa certeza para ele, a certeza que você não vai falhar, inclusive. Você fala, você é um fornecedor super confiável, você não vai ter que se preocupar com nada praticamente comigo, tá? Porque eu vejo que entrando em muitos restaurantes, que como eles são nosso principal cliente, então eu tive que conhecer, rodar, entender muito bem como que funciona o negócio do restaurante também, né? Você entende que uma das dores deles é de que eles não encontram fornecedores confiáveis. Quando eles conseguem um fornecedor bom, estão começando a gostar do trabalho dele, ele está ali fazendo um trabalho bom, ou ele desaparece, ou ele aumenta muito o preço, porque aí ele inviabiliza a compra dele, ou acontece alguma coisa que aquele restaurante perde aquele fornecedor e tem que ir atrás de outro. Então você provavelmente na sua cidade vai ser o primeiro fornecedor de microverdes, ou um dos primeiros. Então eu digo que ainda tem mercado. Se você é o primeiro ou um dos primeiros, é até importante que abram mais produtores de microverde aí perto de você, para você não ficar sozinho. Ele vai te ajudar a fazer um trabalho de divulgação, mas isso é assunto para um outro vídeo aí também. O que a gente pode falar é que você vai ser um dos primeiros a oferecer essa solução, vai ser pioneiro nessa solução, tá bom? E é importante que você demonstre todas essas qualidades, essas soluções e por que você está ajudando os outros ao produzir os microverdes. A gente pode pensar em algumas outras coisas aqui também. Se pensar para os microverdes só como produto, você vai estar oferecendo sempre um produto fresco, você vai falar, eu consigo colher no mesmo dia, por exemplo. Então, olha a oportunidade para essa pessoa que está comprando de poder consumir algo que foi colhido no mesmo dia. Hoje a gente vai nos mercados, a gente compra coisas que foram colhidas às vezes há dias, semanas, que já estão num processo ali de perder até muitos nutrientes por conta do decaimento após ser colhido. Então a gente nem sabe, às vezes, quanto tempo faz já o que a gente está comendo, né? Então você garante para ele também produto fresco, com várias soluções para você, com vários benefícios para você. Enfim, toda essa parte eu desenvolvo lá na minha metodologia de vendas, né? Isso é só uma porcentagem mínima, só para o entendimento realmente do que você está fazendo. Porque é muito importante você entender que você está ajudando os outros a produzir microverdes. Vamos pensar em outro âmbito agora até também, não só desse de clientes. Os microverdes, eles são um superalimento. Isso quer dizer que eles têm uma concentração de vitaminas, de bioativos e de coisas que fazem bem à saúde muito grande, muito maior do que, por exemplo, até os seus vegetais, até muito mais do que a sua forma adulta como vegetal. A gente tem como exemplo o repolho roxo, acho que é um dos exemplos mais famosos, onde em um dos estudos encontraram que ele tem 40 vezes mais vitamina E do que o repolho roxo na sua fase adulta. Isso significa o quê? Se você consumir apenas 10 gramas de microverde de repolho roxo, você vai estar consumindo a mesma quantidade de vitamina E que você precisaria comer uma cabeça de repolho roxo de 40 gramas, né? Então, consumindo apenas 10 gramas de microverde de repolho roxo, para você consumir essa mesma quantidade de vitamina E, você precisaria consumir uma cabeça de repolho roxo de 400 gramas. Então, olha as soluções já que você pensa em volta só disso, só dessa informação. Para crianças, por exemplo, que não gostam de comer vegetais, porque geralmente tem uma textura mais fibrosa, são mais amargos, até a gente fala, quem tem geralmente paladar infantil, é quem não gosta de comer salada, né? Não gosta de comer bem, gosta de comer mais doce, mais salgado, mais besteira, e não gosta muito de comer fruta, verdura e legume. Então, os microverdes são interessantes porque a gente vê essa aceitação alta entre crianças. Quando você oferece para a criança, ele primeiro que não tem aquela aparência esquisita que o vegetal tem para a criança, né? Realmente já pensa uma folha inteira de alface, né? Um pedaço de brócolis, um pedaço de mandioca, às vezes não é algo que parece muito legal de comer para a criança, né? Não entendo muito bem a cabeça da criança, mas eu imagino que não. Acho que ela vai estar muito mais trabalhada para aceitar algo mais colorido, algo mais pequenininho, visual, como uma balinha, por exemplo, um chiclete. Às vezes ela vê
O microverde, que, por exemplo, que ele é pequeno, ele é delicado, ele consegue ser disfarçado muito bem em outros alimentos também, caso a criança não goste, mas é algo pequenininho, bonitinho, que a criança acho que vai querer botar na boca e comer. Além disso, ele tem uma textura tenra, então se eu comer, por exemplo, ele vai literalmente desaparecer da minha boca. Ele não tem fibra nenhuma, eu não tenho nem praticamente trabalho para engolir o microverde. Se você ainda não teve a oportunidade de provar o microverde, eu aconselho muito que você prove, procure e que já plante um pouco para pelo menos você já comer e entender do que eu estou falando, entendeu? Porque é muito bom, é incrível como alimento realmente. Então eu tenho clientes, eu vejo outros produtores falarem também que tem clientes que são mães de crianças que tinham muita dificuldade de comer verdura e conseguiram introduzir verdura para elas com os microverdes. A partir dos microverdes eles começaram a ter menos medo até de comer outras coisas e gostam muito dos microverdes, aí elas mantêm na alimentação delas. Além do que, se ela comer muito pouco, mesmo nesse pouco, já vai ter absorvido ali uma quantidade interessante de nutrientes, às vezes evitando de tomar um multivitamínico, um alimento que é um alimento ultraprocessado, né? E cria esse hábito na criança já de estar ingerindo remédio, comendo pílula, né? É muito normalizado isso hoje em dia, mas também pode ser assunto para um outro vídeo. Então essa é uma outra solução que você está prestando. Isso pensando aqui como clientes seus que estão comprando de você. Você vai estar ajudando mais eles do que eles estão te ajudando, tá bom? Outra forma interessante que você vê que ao produzir microverdes você está ajudando outras pessoas é que você está iniciando um negócio. Quando você inicia um negócio, você vai envolver outras pessoas dentro do seu negócio. Pode ser diretamente como funcionários, por exemplo. Então depois que você atingir um certo tamanho, você já não vai mais conseguir fazer tudo sozinho. Vai precisar de alguém para te ajudar. Pode ser na mão de obra aqui mesmo, de plantar, colher, cuidar, manejar dos microverdes, mas também pode ser em outras áreas, como você pode contratar alguém de marketing, você pode precisar contratar alguém do financeiro, contratar algum vendedor. Geralmente você vai contratar alguém para uma habilidade ou que você não tem ou que você não quer desempenhar, né? Mas você passa a gerar empregos. É uma satisfação enorme quando você pode gerar um emprego para a pessoa trabalhar com algo como os microverdes, por exemplo. Já teve aqui alguns funcionários, né? Normal que tem uma rotatividade, que alguns entrem, outros saiam. Mas é interessante ver que algumas pessoas que estavam ou estão aqui com a gente até hoje, tinham experiência com campo, com trabalho na roça mesmo, com enxada, com fazer canteiro, hortaliça e tudo mais. Eles falam como é muito mais simples, é mais prazeroso e rende mais até o trabalho com os microverdes, né? Que é muito diferente você trabalhar colhendo hortaliça ou plantando hortaliça, seja até da posição. Aqui, por exemplo, a gente consegue trabalhar em muitas atividades sentado, então eu consigo trabalhar em pé, não preciso agachar próximo ao canteiro, não preciso bater enxada, fazer muito peso também, porque uma bandeja dessa aqui é leve, então eu consigo fracionar as minhas coisas as minhas unidades de colheita, né? Consigo fazer o trabalho todo fracionado, então não preciso carregar muito peso, por exemplo. Então, uma série de benefícios dentro do trabalho com os microverdes, mesmo dentro da agricultura, de atividades parecidas, né? E é interessante isso. Então, como eu estava falando, geralmente você vai precisar contratar pessoas para áreas que ou você não sabe desempenhar aquele papel, ou que é mais barato que outra pessoa desempenhe para você. Por exemplo, é melhor que você fique, às vezes, numa posição estratégica ou de vendas, do que você estar dentro da sua estufa trabalhando, né? E isso te libera para conseguir mais clientes, vai conseguir aumentar a sua produção e, às vezes, contratar mais pessoas até. Então, você vai estar ajudando dessa forma direta, contratando, gerando empregos, o que é algo muito bom, algo excelente, realmente é algo que preenche quando você consegue proporcionar um emprego bom e que seja justo ali com as pessoas e também corresponda à expectativa de ganhos e de rendimentos dela, realmente é muito bom. Mas também, quando você tem um negócio, você está impactando ali em volta, pode ser um impacto regional, com fornecedores locais. Aqui, por exemplo, o meu fornecedor de substrato, ele já produz o substrato diretamente para mim, pensando na minha demanda mensal que eu tenho. E eu já tive esse retorno dele, que ele fala que é muito interessante, porque ele já sabe que para mim, ele tem que produzir essa quantidade de substrato. Hoje acho que a gente está utilizando 120 a 130 sacos de substrato por mês. Então ele já sabe que essa produção já tem que ser feita e direcionada para mim. E que hoje eu sou um dos principais clientes dele, que antes ele ficava com estoque
porque não tinha tanta demanda sobre o substrato dele. Só que com a gente como cliente, ele conseguiu ter pelo menos essa base ali de certeza, um bom cliente, né? Hoje ele tem outros, proporciona ele ter outros bons clientes, assim como a gente, que também tem essa demanda, e aí crescer o negócio dele. Aqui eu vejo, por exemplo, também, que são os bons clientes, são grandes clientes que são responsáveis por manter ou que por crescimentos, às vezes, espontâneos. Se eu consigo um cliente, por exemplo, que vai precisar de 2 quilos por semana, é um cliente muito bom. Já vai trazer um aumento de produção considerável para mim, por exemplo. Além disso, fornecedores nacionais, o próprio ramo, né? Você vai comprar muita semente, as bandejas, as estruturas, você vai precisar, às vezes, de um carpinteiro para poder fazer uma estufa, você vai precisar de alguém especializado em estufa. Então você movimenta a economia. E os microverdes proporcionam que você não precisa fazer um investimento tão alto para você começar. Você começa pequeno, igual eu comecei, por exemplo, porque eu sempre falo, é bom lembrar, os microverdes são um negócio de pé no chão, é um negócio para você que realmente quer algo seguro, não é uma aventura. E você não precisa se aventurar, na verdade. Como você começa pequeno, você pode ter um espaço reduzido, 1 metro, 2 metros quadrados, ver se realmente funciona para você, se vale a pena, se é algo que você vai gostar, por exemplo. Mas que dentro do que a gente estava falando, ele vai proporcionar com que você tenha o dinheiro para poder reinvestir e crescer crescer o seu negócio com microverdes à medida que você possa crescer com o seu negócio com microverdes. Então esse é um outro benefício que você está trazendo a outras pessoas. Eu poderia ficar aqui falando de mais alguns. Eu acho que o mais interessante é que você entenda que quando você está produzindo alimentos, se você tem um propósito com aquilo, você gosta daquilo, tudo muda, tudo tem um sentido diferente. Se você puder, até deixa aí nos comentários, se você está num emprego hoje, que ele realmente você está fazendo algo que você gosta de fazer, se você vê que você está ajudando outras pessoas com o trabalho que você faz, e principalmente sua família, pessoas que você gosta, o impacto que você está trazendo. E também se você acha que essa é uma atividade que seria interessante para você, se você gosta de mexer com terra, de às vezes estar um pouco mais exposto ao sol, mas também de ser, né, aí dono do seu próprio negócio, de você se arriscar numa nova atividade também. Eu sou um pouco suspeito para falar porque realmente os microverdes eles deram uma girada na minha vida muito interessante. Sou apaixonado no que faço e é um privilégio para mim hoje estar podendo trazer também essa informação para vocês, compartilhar um pouco do que eu penso. Tudo que eu falo aqui é minha opinião, é a verdade que eu vejo sobre o meu negócio de microverdes e que hoje também é uma nova forma que eu vejo de ajudar as pessoas. Eu vejo que eu estou ajudando muito as pessoas que querem saber a informação que eu tenho para passar, que acho que faz sentido o que eu estou falando também. Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu vou trazer mais vídeos nesse formato aqui também, que é mais um bate-papo, trazendo minha experiência, um ponto de vista que eu acho que é interessante que vocês saibam sobre a produção de microverdes como negócio. Deixem aí nos comentários outros vídeos que vocês gostariam de saber também. Pode ser um pouco mais técnico, pode ser um pouco menos técnico também, se quer que seja relacionado a vendas, que seja relacionado à produção, a insumo. Eu vou tentar trazer cada vez mais conteúdos em cima do que vocês me falam que querem ver de conteúdos também. E a ideia aqui é sempre aproximar a ideia da produção de microverdes como um negócio. Se você gosta dessa perspectiva, não esquece também de curtir e de compartilhar com aquela pessoa que também precisa saber disso. Foi uma satisfação ficar com vocês aqui até agora. Até mais, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.